primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a todos a bênção de estarmos aqui reunidos para finalizarmos os entendimentos dessas lições maravilhosas. Peço a Deus e aos espíritos de luz que nos inspirem para a compreensão profunda desses ensinamentos, de forma que passemos a executá-los no nosso dia a dia, nos fazendo melhores nos aspectos do bom e do bem. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Juliane. De nada. Bem-vinda, Tânia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então vamos aí dar início à nossa análise dos últimos capítulos, né, do nosso lar. E a gente vai iniciar vendo qual era o cenário invisível da Guerra da Polônia. Né? Quem gostaria de tecer os comentários iniciais aí para a gente estar repartindo aí? Posso falar? Pode. Como em qualquer guerra ou qualquer confusão, né? Que uma guerra, eu acredito sempre que é uma grande confusão de sentimentos e de ódio e de raiva e de desentendimento, falta de amor. Eu entendi que era uma desordem, uma ignorância, uma anarquia total. E que existiam dois lados, os países agressores que se agregam a eles, os bandos de espíritos escuros, de energias pesadas e que se apoderam das mentes desses agressores. Então eu entendo que é o mal gerando o mal. E de um outro lado, um agrupamento espiritual da vida nobre, que se movimenta em auxílio dos agredidos. Então, é o bem socorrendo. Muito bom, muito bom. Mais alguém gostaria? Por sorte o Dene chegou para ajudar a gente, para não ficar silêncio, né, Dene? Tô chegando. Muito bom. Na verdade eu tava dirigindo, acabei de entrar e eu tô entrando em casa, aí vou ficar mais à vontade. Já tô entrando em casa, tá? Daqui a pouquinho. Tá ótimo. Ô Marcos. Oi? Marcos. Pode falar, Maura. E assim, eu achei que é muito como que o plano espiritual trabalha rápido para socorrer mesmo, para estar ajudando em todas as situações, né? Então, reuniu todo mundo e a gente pensar isso é maravilhoso, assim, de que como eles estão prontos mesmos, né, cientes, e percebem todas as necessidades aqui do mundo para eles estarem estarem ajudando. E é uma coisa assim, muito organizada, né? Em tudo que se fala é muito organizado. Tudo é muito organizado. E depois achei interessante, agora eu não sei se foi o ministro ou o governador dizendo que ainda não era o fim, né? Explicando e dizendo que ainda não era o fim, mas que é necessário que tudo isso também aconteça, não é? E claro que veio com uma série de informações e de esclarecimento a ser. Era isso. Muito bom, Mauro. Obrigado. Mais alguém gostaria? Okay, nós vamos dar uma lida na proposta do curso e na sequência nós vamos conversar mais um pouquinho, né? Então, o ministro Benevenuto, da Regeneração,
Ele havia chegado 2 dias antes da Polônia, e foi ele que descreveu o quadro doloroso que ele viu nos campos daquela nação, invadida pelos soldados alemães. Tudo obscuro, tudo difícil. As vítimas entregavam-se totalmente a pavorosas impressões e não ajudavam. Apenas consumiam as forças dos diligentes assistentes espirituais que ali atuavam. Apesar disso, as tarefas de assistência imediata funcionavam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo invisível da batalha era verdadeiro inferno de indescritíveis proporções, esclareceu o ministro. Aos fluidos venenosos da metralha casavam-se as emanações pestilentas do ódio, e isso tornava quase impossível qualquer auxílio. Quando algum militar agressor desencarnava, era logo dominado por forças tenebrosas e fugia dos espíritos missionários. A falta de preparação religiosa constituía, no seu entendimento, a causa de semelhante calamidade. Então é bastante interessante a descrição que eles fazem, né? Aí a Rosana e a Glorinha que entraram agora, que uma coisa que me impressionou foi a descrição que o ministro Benevenuto narra, né, de que ele via os encarnados, né, caíam mortos e imediatamente o espírito, né, com o perispírito já se erguia e continuava aguerreando. Quer dizer, aquilo nem depois de ter perdido o corpo físico, né, os participantes da guerra deixavam de se odiar e de participarem da batalha, né, aí do outro lado da vida, né. Eu fiquei imaginando que triste que deve ser isso para quem está ali tentando ajudar, né, socorrer, e ver um campo tão impróprio, uma situação tão difícil para que a ajuda fosse efetiva, né? E que, infelizmente, muitos daqueles que desencarnavam naquelas condições eram totalmente dominados pelas forças inferiores, né? E passavam eles mesmos a atuar sobre os encarnados ainda para manter a luta, né, num nível ali terrível, né, de destruição e de ódio, né? Então é para a gente ver, infelizmente, a que ponto chega a nossa condição humana, né? Porque aí o ministro faz a sua análise que ele diz que a falta de preparação religiosa, né? Quer dizer, a religiosidade, a crença nos ensinamentos de Jesus, né? E tudo mais é que causa tudo essas condições para que a guerra tivesse início e para que ela perdurasse por tantos anos quanto foi, né? A Segunda Guerra Mundial, ela foi aí com os seus inícios aí em 1938, né? O auge dela 40 e ela foi até 45. E infelizmente a Europa ela foi totalmente destruída, né? Pelos efeitos da guerra, né? Uma coisa terrível, né? E se nós formos analisar... Oi? Não, Marcos, desculpa te interromper. Pode mas depois falar. eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do... Tem uma frase que ele fala assim, os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Valquíria, você pode repetir, por favor, que como vocês viram aqui em casa, às 8 horas é o horário do telefone tocar. Todas as companhias de telemarketing ligam às 8, sabe? Pode, por favor, repetir? Tem uma frase que fala assim, os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Exatamente. O ministro falou. É porque o padrão, né, Valquíria, o padrão vibratório do pessoal ali que está na guerra, o que está envolvendo ali, né? É um ódio cego dos dois lados, né?
Sim. Se você for olhar ali o panorama da guerra, né, você tem de um lado o fascismo, né, na Itália com Mussolini, que tinha como filosofia que os fascistas eram superiores aos outros povos, né? Você tinha do outro lado, né, Hitler na Alemanha com o nazismo, que também trazia, né, a supremacia da raça ariana e que os outros povos eram inferiores, né? Então criou-se um ódio deles com relação aos outros povos, não é? E de um outro lado, todos os outros aliados que eram vítimas da Itália e da Alemanha, cultivando um ódio profundo por esses agressores, né, que colocaram toda a Europa ali e depois se expandindo, né, a África e as Américas e o Oriente, nessa guerra terrível, né? Então, qual era o sentimento das pessoas? Era um sentimento de muito ódio. E com o sentimento de ódio, além deles não estarem no nível de sintonia com aqueles que queriam auxiliar, né? E não poderem ouvir e receber a boa influência deles, além de tudo, sugavam as energias, porque as vibrações de ódio exigiam daqueles que iam ajudar ali um constante trabalho com as suas vibrações para poder contrapor essas vibrações de ódio profundo que ficava ali no ambiente, né? Então imagina o desgaste terrível que isso gerava para os trabalhadores do bem que lá se encontravam, né? Tá, entendi. Então eles emanam, né, o fluido, né, positivo e para contrapor o ódio, né? Exato. Além do que, né, como ele diz aqui, né, o ar asfixiante e as vibrações destruidoras, né? Então, o trabalho daqueles que estão num padrão vibratório ali positivo, ele é muito grande para poder atuar num local tão terrível como este, né? Isso desgasta muito, né? É uma perda de energia muito grande, né? Concorda? Sim. Então, beleza. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário com relação à situação da guerra ali na Europa, principalmente na Polônia, onde o ministro esteve? E eles, Marcos, também trabalhavam muito em cima do medo. Pessoas que tinham muito medo e que a guerra ainda estava só o plano espiritual vendo, mas que pessoas aqui já sentiam muito medo, é isso? Não, na verdade, Maura, na semana passada nós estávamos conversando um pouco sobre isso, porque o medo é, na verdade, mais no tocante ao o medo das pessoas no nosso lar, né? Porque o nosso lar ainda é uma colônia de transição, e na medida que ela é uma colônia de transição, haviam ali espíritos de vários níveis evolutivos, não é? Então, com a notícia da guerra, se criou uma comoção ali em muitos espíritos lá que vivem no nosso lar, né? Alguns que ainda tinham parentes encarnados, né, tanto no Brasil quanto alguns casos de portugueses, né, que estavam ali na Europa e que pelos laços de afeto entre Brasil e Portugal, muitas pessoas estavam no nosso lar e tinham parentes em Portugal, né? Então aí se gerou uma onda de medo naquelas pessoas, né, com relação ao que poderia ocorrer com as pessoas queridas deles que ainda estavam encarnadas, né? E se o nosso lar se deixasse afetar por essa onda de medo, qual seria a terrível consequência disso, né? O padrão vibratório como um todo do nosso lar cairia, porque é a somatória das pessoas que lá vivem, né? E o nosso lar ficaria mais suscetível às invasões dos espíritos inferiores que circundam ali a colônia do nosso lar e que
sempre tentam invadir a colônia, né? Então, as barreiras de defesa do nosso lar poderiam sofrer um enfraquecimento muito grande devido ao medo, né? Aos sentimentos das pessoas que estão lá dentro do nosso lar, e isso teria consequências gravíssimas para toda a colônia. Então, é nesse sentido que o governador começa a promover várias atitudes no tocante a treinar as pessoas que moram no nosso lar para evitar o medo. Porque, infelizmente, o medo E ainda o André Luiz, com um toque de humor, né? Ele conta a história da portuguesa que está lá no nosso lar, né? E ela tem um medo danado do ex-marido dela desencarnar e perturbar ela de novo. Já não basta o que eu aturei ele lá na Terra. E agora, já pensou se ele morre e vem aqui me atazanar? Né? Então, esse tipo de medo aí e outros piores, né? Que a gente, como bom espírito ainda, né? Em vias de evolução, estamos aí sujeitos o tempo todo. Desculpa, Marcos, porque eu fui voltar. Imagina, não. Passada, É sempre bom para a gente estar fortalecendo. Né? Isso é ótimo. Né? Para mim foi bom, para mim valeu a explicação, foi ótimo. Para todos nós foi bom. Mais algum comentário? Oi, fala, Tânia. Eu não podia deixar de comentar sobre praticamente o último parágrafo dessa parte, né? Que ele comenta, né, que a falta da preparação religiosa, né? Uhum. E ele pergunta, mas o Espiritismo? Então ele explica, né, que o Espiritismo é a grande esperança, né, e tudo mais, né, o consolador da humanidade e tal. E aí entra numa pequena frase assim: esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem de dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Quer dizer, esse livro já foi escrito há quantos anos atrás? E essa época, né, que ele está retratando aqui, né, de 30 e poucos, 40, eles simplesmente não mudamos nada, não caminhamos muito, não. O mundo não mudou e nem os espíritas, né? Porque nós continuamos também, né? Ele coloca aqui, né, eles querem receber proveitos, mas não se dispõem de dar coisa alguma de si mesmo. Quer dizer, ainda estamos assim bem atrasados mesmo, né? Como pensa que está adiantado, não está nada. Como o pessoal brinca, né? É espiritólogo, né? Uhum. É a mistura de espírita com católico, né? Espiritólico. Né? Que a gente ainda quer aquele conforto do catolicismo, né? Venha a nós o vosso reino, e a gente nós não fazemos a nossa parte. Né? Alguém está teclando e esqueceu o coisa ligado, né, Maura? Uhum. Posso complementar também? Pode, lógico. O que a Tânia falou, eu achei um pedacinho bem interessante também, que as pessoas não têm fé e não pedem ajuda espiritual. Então falta preparação religiosa e o homem tem raciocínio, mas ele não usa para pensar na vida depois da morte. Eu achei isso muito interessante. Com certeza. Então, beleza. Então, vamos em frente. Mauro, não precisa se desculpar, não. Eu também faço isso toda hora. Eu faço pior porque eu deixo desligado e começo a falar aqui. Só depois que eu vejo, viu? Então, fique tranquilo. Então, em que consistem as trevas? Quem é que tem experiência de treva aí para nos ajudar? Vamos lá. Olha, Mar. Oi. Opa, eu tenho experiência em trevas. Passei bastante tempo nas regiões mais pesadas do umbral, sabe? São aquelas regiões que são muito pesadas, onde os espíritos que estão lá têm grande culpa, né? E não conseguem subir por toda essa culpa, né? Foi o que eu entendi, mais ou menos,
dessas regiões lá, o tempinho que eu passei por lá, sabe? E igual tem até um exemplo, né, que as aves, como se diz, eu perdi aqui, pera só um minutinho. Apegado demais à matéria, apegado demais às culpas, não consegue subir, né, como as aves, né, como aquela paz espiritual. Então são as regiões mais pesadas. Eu acho que se alguém puder complementar, me dá uma ajuda aí. Posso falar? A alma esmagada de culpas, né? Pode, Juliana. Eu encontrei, assim, que são as regiões mais inferiores, onde prevalecem os fluidos venenosos do ódio, o que torna quase impossível qualquer tipo de auxílio. Os espíritos estão estacionados na sua evolução. Existe muita... Denise, por favor, filhinho. Agora, eu fiquei um pouco confusa quando eu lembrei de que o umbral está ligado diretamente à mente humana. Eu não sei dar a referência da página, porque eu não anotei. E as trevas, elas estariam ligadas a algo específico na gente, com relação ao sentimento, à dúvida, ou é isso mesmo, estão ligadas ao ódio, ao fluido venenoso do ódio, da raiva? Ok. Alguém gostaria de ajudar a Juliana? O ministro fala que é um verdadeiro inferno, né? Né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que as trevas são escuras? Acredito que sim. Mas onde que está a escuridão? Está fora ou está dentro? Está dentro. Né? Então, na verdade... Porque eu entendi que no umbral, os espíritos ainda continuam muito ligados ao material, porque inclusive eles continuam sentindo algumas necessidades do corpo físico. E nas trevas é algo ainda mais profundamente tenebroso do que o umbral. Posso então, falar? Pode. Eu entendi mais ou menos assim, que é uma região inferior, né? Onde existam pessoas que não andam pelo lado certo da vida, que as pessoas andam pelos caminhos tortos, são egoístas, aproveitadoras, e pelo fato principal, por elas não terem fé e não seguir os preceitos de Deus. Por isso que eles estão lá, porque eles não conseguiram ainda ver a claridade, ir para a claridade. Você está descrevendo as trevas ou a terra? Na verdade, primeiro, tanto o umbral quanto as trevas não são locais localizados, né? Não tem uma plaquinha, né, escrito aqui começa as trevas ou aqui termina o umbral, etc. Né? Isso não é um local, é um estado dos espíritos, né? Dos desencarnados, né? Então é uma condição dele, não um local específico, né? É óbvio que as trevas, por questões físicas, né? Por que físicas? Porque a grande chave aí é a nossa ligação com a matéria, né? Se você tem uma ligação com a matéria forte, você vai ficar preso no umbral. Agora, se além dessa questão com a matéria, essa ligação com a matéria, você ainda cultivar tudo aquilo que for o oposto dos ensinamentos do Cristo, aí você está longe da luz, aí você está nas trevas. Não é? Então a treva é uma condição da pessoa. Né? Agora, o livro nos traz uma informação que é muito importante, né? Que é uma questão
física, né, de ciência, não física do corpo físico, né, da própria ciência, né? Porque o que acontece? Quanto mais a gente evolui, quanto mais evoluído nós estamos, mais distante da matéria nós estamos e, consequentemente, mais o meu perispírito ele está, vamos dizer, desmaterializado, mais leve. E se ele está leve, ele consegue ir para camadas superiores mais elevadas, né? Quanto mais elevada, quanto mais distante da Terra, menos influência da Terra ela sofre, menos influência da matéria e, logicamente, mais espiritual é. Né? Então, aquele espírito que está desligado às coisas da matéria, ele consegue subir. Os espíritos que estão na treva, né, por eles estarem muito ligados à matéria, eles ficam pesados. Então, eles não conseguem subir as camadas superiores e ficam aí, né, vamos dizer, na altura da Terra mesmo. Eles ficam aí na crosta e um pouquinho acima da crosta, mas muito pouquinho. E eles ficam presos, porque eles não conseguem. Por mais que eles queiram, a lei da física não permite, porque eles estão sujeitos às mesmas leis da gravidade e tudo aquilo mais. Porque ainda é matéria. É uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria. Agora, esse pessoal das trevas, aí é pior, porque além dele não se desligar das coisas da matéria, ele está pondo peso adicional nas costas dele, que são as cargas do ódio, da cobiça, da inveja, né, do orgulho, todas essas coisas, né, do sexualismo, né, e todas aquelas coisas que o Cristo nos ensinou que faz mal para nós cultivarmos. Então, além deles estarem ligados à matéria, eles puseram peso adicional. Então, se o umbral está aqui, a crosta está aqui, eles vão afundar. Não é? E como para um espírito a água, a própria terra não é obstáculo, então muitas vezes eles vão para os recantos mais fundos, dentro da crosta terrestre e até do mar. Né? Então, é uma questão de densidade mesmo. Então, eles vão para esses locais. Né? Então, a treva é uma condição interna deles. Né? É uma condição do que ele traz dentro dele e que vai provocar este agravamento da situação, porque ele vai ficar muito pesado. E ele não vai conseguir sair dessa situação enquanto ele não através do processo de sofrimento, né, e do cansaço dessa situação, ele começar a modificar o seu interior para poder ir subindo gradativamente. Não é? Alguém ficou com alguma coisa? Tem uma frase aqui no livro que fala aí tudo isso que você falou. Eu olhei assim e vi essa frase aqui. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. Uhum. Né? E, mais uma vez, é uma questão de opção. Né? Opção, com certeza. Então, só para a gente né, dar uma reforçada, né? Então vamos ler o texto. Né? Aí está lá, chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos, explicou Lises. Há espíritos que, preferindo caminhar às escuras, pela excessiva preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios. Há também princípios de gravitação para os espíritos, como ocorre com os corpos materiais. A alma esmagada de culpas não pode subir à tona do lago maravilhoso da vida. As aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. O abismo atrai o abismo. E cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então, esses são os ensinamentos, né, que o capítulo 44 nos traz com relação às trevas. Né? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, pelo silêncio, nós vamos... Há noivado no plano espiritual, gente? Eu entendi que sim. Não ouvi.
Eu entendi que sim. É? Será que tem anel e tudo, gente? O que vocês acham? Não. Ah, que pena. O noivado é um pouco diferente, né, Marcos? É, diferente. No sentido... Eu acho tão romântico o anel. Não é? De joelho. Né? Mas conta pra nós, Dani, como é que é diferente? Até o desfile é bonito. Olha, a minha memória não está muito boa hoje não, sabe? Eu estou bem despreparado para ser sincero, mas o que eu entendi é que o noivado ele é num sentido muito mais elevado, sabe? Sublime. Porque essa parte, né, do contato físico, da sexualidade, né, da atração física mesmo, ela não, como que eu vou falar? Ela não é o mais importante como é aqui na Terra, né? Não é uma necessidade. Não é uma necessidade. Então, quando as pessoas se reúnem, se noivam, e teve, inclusive no filme, né, naquele filme, como é que é o nome do filme, gente? Me ajuda aí, esse último filme que foi lançado agora, daquela moça, Do Outro Lado da Vida, não, peraí. Depois eu lembro, eu conto pra vocês. A vida Mas continua. no filme, no final, a vida continua. E no final eles pedem para se casar, não é um negócio assim? Então, além do noivado, ainda tem um casamento, não tem, Marcos? Agora, eu gostaria de comentar um aspecto bem interessante para vocês, né? Para que serve o noivado aqui na Terra? Para o noivo enrolar a noiva? Também, né? Mas não é só para isso. É um compromisso que eles assumem. Para quê? É uma preparação, Para o né? casamento. Para a união conjugal. Na verdade, quando eu era jovem, eles falavam assim que o noivado é para um conhecer o outro melhor, né? Então você namora, depois você fica noivo para você firmar aquele compromisso e você tem um tempo para se conhecer melhor, para ver se realmente vocês vão partir para o casamento, né? Então é o tempo de se conhecer, não é isso? E não... Então, mas aí quando a gente está na Terra, a gente conhece a noiva? A noiva conhece o noivo? Conhece de jeito nenhum. Conhece nada. Né? Eles dizem assim, como eu falei outro dia, né? O noivo, ele espera, ele deseja que a noiva nunca mude e ela muda. E a noiva espera que o noivo sempre mude e ele não muda. Né? Então, esse é o noivado na Terra. O Dagmar, você pode ficar mute? Porque aí está dando eco. Isso, obrigado. Então, o que acontece? Imagina lá no plano espiritual, né? Porque aqui o noivo, ele engana a noiva, né? Porque ele está querendo vender o peixe dele, ele está querendo fisgar a isca. Então, ele se veste de bonito, ele esconde os defeitos, né? Ele procura convencer a coitada a casar com ele. Né? E a noiva também. Né? Ela também vai querer vender o peixe dela para fisgar o... Né? E aí ela vai esconder os defeitos dela, vai esconder uma série de coisas. E depois, quando se casam, é que na convivência no dia a dia, é que eles vão se revelando como eles verdadeiramente são. E enquanto espírito? Isso não existe. Ô Marcos. Pois não, Tânia. Você não enganou o Chico? Enganou, que eu sei. Então, eu já penso um pouquinho diferente, porque eu acho que não é as pessoas que tentam enganar um ao outro. É os olhos vendados de cada um que não consegue ver os defeitos. Cada um chama do jeito que quer, né? Só vê a qualidade depois que... os defeitos depois que casa, né? Aí então, segura, né? Tá certo. É uma outra forma de ver a mesma coisa, né? Então aí como é que... Mas qual que é o objetivo desse noivado no plano espiritual? Já nós vamos... Lá o amor é universal.
Nós vamos chegar lá. Deixa eu só fechar esse raciocínio, Dagmar, e na sequência nós vamos para a tua questão. Então, no plano espiritual, não existe esse risco que existe no plano físico. Por quê? Porque a gente não consegue mascarar e a gente enxerga, como a Tânia colocou, a gente enxerga muito bem todos os defeitos e as qualidades do outro lado. Então, o noivado lá já começa por aí, né? Essa época de conhecimento, de um conhecer o outro, lá é muito mais profundo. Por quê? Porque não existem as máscaras, né? E não existem as vendas nos olhos. Então, é num nível muito mais elevado, né? Agora, por que se noiva, né? Nós vamos ver o caso do Lísias, né? Vamos ler aqui e a gente vai estar comentando aí a questão da Dagmar, né? Então, olha lá, o André ficou sabendo que existe noivado nos círculos espirituais e ele é muito mais belo do que na Terra, onde os desejos e os estados inferiores abafam a beleza do amor puro. Lísias e Lacínia estavam noivos e pretendiam em breve unir-se em matrimônio. O casal já experimentara muitos fracassos nas experiências materiais, mas Lísias esclareceu que todos os desastres do passado tiveram origem na sua imprevidência e absoluta falta de autodomínio, né? Então nós vamos ver depois, Dagmar, principalmente eu acho que nós vamos aprofundar este assunto quando nós chegarmos no Missionários da Luz, nós vamos ver, né, a questão do matrimônio terrestre e o matrimônio espiritual, né? O matrimônio de almas que já não estão apegadas ao amor físico, né? A este amor possessivo que ainda é característica na Terra, né? Então, o amor, o casamento no nosso lar, ele tem um sentido muito mais profundo do que o nosso aqui, porque são almas, né, que têm uma ligação muito forte, né, de passado, de várias e várias encarnações de erros e acertos, né, e que já compreenderam aquele ensinamento sublime do Mestre do amor, né, o amor universal. Só que este amor universal, ele chega num nível de intimidade, mas não intimidade física, né, mas uma intimidade espiritual tão grande que a gente se faz promessa ao outro, né, de caminhar juntos, espiritualmente falando, né? Então, quando atinge-se esse casamento, mesmo que o outro, o par, né, ele encarne e ele case com outra pessoa e ele tenha, né, ampliando os laços da família universal, aquele que ficou no plano espiritual não deixa de amar da mesma maneira, porque não há a questão física, não há, é um amor muito mais sublime. E o noivado é justamente uma preparação, da mesma forma que aqui na Terra, para fortalecer esses laços, né, do amor realmente como Cristo veio exemplificar para nós na Terra. Agora, este amor, apesar dele ser universal, é óbvio que há a afinidade com determinada alma, né, com determinado espírito, e a gente vai querer construir uma história no tempo com esse espírito. Mesmo que durante essa história eu, em várias situações, tenha outros parceiros na minha vida, né, de encarnado, mas sempre que a gente volta para o plano espiritual, esse laço é tão forte que nos une novamente. Ele é forte no sentido do amor puro, né? Não forte no sentido possessivo. É isso aí? Alguém? Marcos. Ô, Marcos. Pode falar, Maura, depois eu falo. Não, depois não. de você. Não. Não? Pode falar, Maura. Eu quero ouvir a sua voz. Marcos, então, pelo que eu estou vendo aqui, que eu vi no livro, é o seguinte: os legisladores do planeta, da Terra, eles têm muita responsabilidade, eles têm que ter muitas responsabilidades mesmo com as leis
E porque pelo livro aqui diz que as leis terrenas nos levam facilitam-nos a cair em erros, a cometer erros. E se você pegar o livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta sobre o casamento, né, os Espíritos respondem que o casamento foi uma das maiores conquistas, né, da humanidade. E que, infelizmente, se o casamento for abolido, né, nós vamos retroceder em termos aí de evolução séculos e séculos, né? E um dos grandes problemas que hoje nós enfrentamos, né, em termos de perda de valores, infelizmente, como consequência, né, do enfraquecimento dos laços. Nós não precisamos falar do casamento formal, né, casamento no civil, no religioso, não, isso é invenção humana, né? Mas nós temos que falar... Não, Marcos, mas também no livro dos Espíritos não, espera, fala deixa eu das concluir. leis. Deixa eu concluir. Né? Porque mais importante do que a lei, que é a lei ali porque o casamento, Maura, ele tem a forma como ele tem hoje, porque tem a questão da herança. É por isso que eles se preocupam de formalizar o laço. Mas é muito mais importante do que esse laço formal da lei civil ali, de você ter uma certidão de casamento, é o laço que está aqui dentro. É o teu compromisso, não é, de ter aquela cumplicidade com aquela pessoa que você escolheu para estar do teu lado. Porque, infelizmente, hoje em dia há muita hipocrisia que pessoas vão lá no cartório, né, faz lá uma certidão de casamento, que é toda aquela formalidade, vão na frente do padre e juram lá ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não sei o que, e tudo isso é só da boca para fora. Então, esse não é o casamento importante, não é esse casamento que os espíritos estão falando, nem essa lei. É a lei de Deus, né, que nós devemos nos unir aos pares, porque se você pegar lá na Gênesis, já está lá, né? Que Deus criou macho e fêmea, né? Criou macho e fêmea no sentido de pares para ter um compromisso de uma vivência, né, numa encarnação, para que eles possam construir juntos, né, um lar, para terem filhos, procriarem, como está lá na Gênesis de Moisés, né, e assim dar possibilidades de que o ciclo da vida se repita, né. Então, este é o compromisso mais importante de todo, mais do que o da lei formal dos homens, porque isso aí, infelizmente, a gente não leva muito a sério. A gente promete para o padre, assina no cartório, mas... Eu posso dar minha opinião? Vamos só ver se a Tânia quer completar, só para a gente seguir a ordem, e aí você fala, tá bom? Tá bom. Tânia, você ainda gostaria de falar algo, Tânia? Não, a respeito então, por isso que muitos de nós, né, casais, não vê os defeitos antes do casamento, porque se visse, não iria conseguir levar avante o que foi comprometido no plano espiritual, né? Porque principalmente que hoje ainda a grande maioria dos casamentos na Terra não são casamentos de afins, mas são casamentos provacionais. Então, se você já sabe você não vai, né? Claro. E aí não resolve nenhum problema. Foi por isso que eu disse a princípio que a gente tinha o véu, né, para não enxergar. Né, já é Deus que conhece a gente muito bem, né, Tânia? É o compromisso que a gente assume, né, e depois não quer assumir mais quando chega aqui, né? Não. Pronto, vamos lá, Branca. Em questão, né, você disse aí do compromisso, a Tânia acabou de falar. Para quem leu o livro Renúncia, né, que é uma história maravilhosa, um romance muito bonito, naquele livro explica perfeitamente esse apoio, né, da Alcione para ajudar o amado e toda a abnegação dela com relação a ele. Porque quantas coisas ela precisou passar. Então, ele era um espírito que ainda falia.
E ela já estava mais adiante. Nós nem vamos precisar ir no renúncia, porque hoje ainda nós vamos falar sobre isso. Não, mas para entender, eu acho que assim, tá aqui aquele livro me ajudou muito. Está aqui no próprio livro, já nós vamos falar disso, que é uma situação que o próprio Nosso Lar nos traz, e que você lembrou muito bem, renúncia é muito mais profundo ainda. Né? Mais alguém, gente? Então vamos aqui. Que música se podia ouvir no campo da música? Essa música é boa, hein? Silêncio. Eu achei muito interessante quando fala que tem um... Ai, toda hora meu menino vem aqui. Que nas extremidades atendem ao gosto pessoal de cada grupo. Então eu fico imaginando as diferentes tipos de música que se tocam nas extremidades desse campo da música. E no centro é onde tem a música universal e divina, que é a arte santificada por excelência. E, lendo um pouquinho mais, eles falam, né, que nas extremidades os grupos nem estavam tão com tantos espíritos ali, e sim no centro existia maior concentração de espíritos concentrados para aquela música universal e divina. Muito então, bem. Quanto mais elevado, eu acredito que mais você se identifica com uma música mais sublime. Mas vocês observam que interessante que nisso que a Juliana colocou é mais uma vez um exemplo do respeito do livre-arbítrio. Né? Então, no campo da música, qual o tipo de música? Todas. Então, lá tem de tudo. Cada um pode ter o seu gosto musical. O livre-arbítrio é respeitado. Né? Mas a grande maioria, pelo nível, né, do ambiente e tudo mais, a maioria procurava ficar no centro do campo da música, onde a música mais elevada era tocada. Mas, independente disso, todos os tipos de músicas eram ouvidas no campo da música. Sempre lembrando, respeitando o livre-arbítrio, né, que é muito interessante. Né? Então vamos, só para a gente ler, né, o texto. Luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Era o campo da música, cujo ingresso foi pago por Lísias. Interessante, né? Ele teve que pagar para entrar, né? Não deve ter sido com dinheiro, né? Grande número de passeantes em torno de gracioso coreto ouviam uma orquestra de reduzida figuras executar música ligeira. Nas extremidades do campo havia músicas para todos os gostos. Imperava, porém, no centro a música universal e divina, como a Juliana colocou. A arte santificada por excelência, que atrai multidões de espíritos, ao contrário do que se verifica na Terra. Que aqui a turma quer funk, pagode, essas porcarias, né? Sertanejo. Né? O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando o extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarneciam belos recintos iluminados e acolhedores. Nas palestras, nada de malícia ou de acusações. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Em palestras numerosas, viam-se referências a Jesus e ao Evangelho. Aquela sociedade otimista encantou André Luiz. Lísias explicou, então, que os orientadores em harmonia da colônia absorviam raios de inspiração nos planos mais altos e os grandes compositores terrestres são, por vezes, levados à esfera como Nosso Lar, onde recebem algumas expressões melódicas para depois
transmiti-las por sua vez aos ouvidos humanos. E eu vou falar para vocês que eu fiquei muito triste quando eu li isso. Fiquei triste com inveja. Porque como a gente sente falta disso aqui, né, gente? Cada vez mais as festas que a gente vai, que tristeza, né, gente? Que conversas banais, que desperdício de tempo, não é? E eu fiquei vendo lá o André Luiz, lá fiquei com uma inveja danada dele. Eu só não quis ir já, porque também, né, a vontade não é tão grande assim ainda para querer ir já. Mas que inveja, né, gente? Como poderia ter mais situações aqui na Terra semelhantes a essa, né? Com música de qualidade, com conversas, né? De nível, né? Com sentimentos puros, com coisas maravilhosas, né? Que tristeza, né, gente? Mas o mundo regenerado está aí, está vindo, né? Quem sabe a gente, na próxima encarnação, a gente ainda pega isso aqui na Terra, né? E aí nós vamos ter oportunidade de matar essa vontade aí, né? E aqui também é interessante, né? Depois nós vamos ver nos mensageiros de novo essa referência, né? Com relação à arte na Terra, né? Essa arte de um nível mais elevado que nós temos aqui na Terra, né? E que os autores, né? Aqueles que produzem essa arte, eles normalmente vão buscar lá em cima, né? Então vocês estão vendo hoje aí dizendo, né, que eles recebem essas expressões para depois transmiti-las para nós aqui, né, naquelas músicas de qualidade. E lá no Mensageiros nós vamos ver também na pintura e na escultura, que lá eles passam por uma situação similar, né? Então aí a gente vê essa música de qualidade, toda essa expressão artística de qualidade, né, onde que ela vai se abastecer, né? E nos traz já aí para matar um pouquinho as nossas lombrigas aí desse clima maravilhoso do lado de lá mais elevado, né? Alguém gostaria de complementar, de tecer mais alguma coisa? Então vamos. Aí é onde eu queria chegar, no seu caso, Branca, né? Por que a mãe de André decidiu reencarnar tão cedo? Então vamos lá, gente. Por que ela quis reencarnar? Para ajudar o marido, né? Só o marido, Dagmar? Não, e as duas mulheres também que tá atrás dele. Que ela vai ter elas como filhas. Você viu? Então esse aí é o casamento que a gente estava falando, né? Olha aí, ela nem morava no nosso lar. Essa é animada, né? Porque sabe que o marido está nas trevas e ainda vai pegar duas filhas problemáticas, né? E ela nem vive no nosso lar, ela estava em esferas superiores ao nosso lar. Um local muito melhor ainda, muito mais melhor de bom do que o nosso lar, né? E ela abre mão deste local para ir socorrer o marido, né? E como as duas obsediavam ele e não possibilitavam que ele melhorasse o padrão dele, ela decide também que ela vai receber as duas junto com ele como filhas. E por que ela ia agora? Porque ela sentiu que o marido, na situação que ele estava entrando num campo que era profundamente perigoso. E aí o que poderia acontecer com ele? Ele poderia despencar do umbral para as trevas. E aí ela vai e ela fala, opa, não posso permitir isso. Ô Marcos, mas foi graças a ela, porque no caso aí a reencarnação dele é compulsória, né? É compulsória. Foi graças ao amor dela então, né? Porque ele não fez por merecer. Mas é como a gente fala, né? Esse é o amor verdadeiro. É o amor que supera todas essas questões e que apesar ela não vê como sacrifício tudo que ela vai fazer, né? Para ela é uma coisa que não tem nem escolha.
porque não existe, né? O amor não permite outra opção para ela a não ser do que ela ir ajudar ele. Agora, Max. Ok, pode falar. Posso falar? Posso falar, Val? Desde o nosso primeiro encontro eu tive essa pergunta e agora ela me voltou essa questão novamente. E agora, imaginando que a mãe e o pai do André são casados no plano espiritual, eles têm esse compromisso, como que foi possível, em algum momento, duas almas tão diferentes se noivarem, se casarem no plano espiritual? Não necessariamente, né? Não necessariamente isso ocorreu no plano espiritual. E por isso que a gente vê. É só porque você falou que isso que é o verdadeiro amor. Mas o amor dela, né? O dela não era nesse porque caso do matrimônio espiritual. A história deles é uma história que já deve ter muitos séculos, não é? Ela seguiu um caminho e um ritmo e ele não seguiu. Ele não seguiu. Ele não seguiu. Perfeito. Mas o laço dela para com ele é o amor. O dele ainda não é, vai ser no futuro. Mas dela para com ele já é este amor, né? Sublime, que é o amor que a gente, o casamento lá, né? Ela enxerga ele, né, nesse aspecto e ela não mede sacrifícios, para ela não é sacrifício, mas ela não pensa em momento algum no que ela vai ter que passar para ajudar ele. Para ela não tem opção. Ela não se dá isso. Ela quer ir lá e ajudar. Quer ir lá e ajudar. Ô Max, mas eu continuo aí no merecimento. Se ele não tinha o merecimento, então ele deu muita sorte de ter uma pessoa que gostasse dele, né? Sim. É o esforço dela, mas aí que tá, né? Isso é o amor, o Dagmar. Este é o amor. É o amor que não pede nada em troca, o amor que não espera nada dele, que não quer retribuição, o amor sublime, né? Então, como ela se adiantou a ele, ela está num plano superior ao nosso lar, e ela tem uma ficha de bônus horas enorme, essa ficha de bônus horas ela está usando em benefício dele, para que ele seja socorrido, para que ele seja compulsoriamente encarnado, ele vai ter apoio, né? Vai haver toda uma série de espíritos, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Que estão comprometidos pelo mérito dela de ajudar o casal enquanto ela estiver encarnada, né? Porque as dificuldades enquanto na carne são grandes, né? E tudo isso é por mérito dela. E isso é o amor. Isso é o bônus hora. Eu adquiro o bônus hora não é para gastar comigo, é para gastar com quem eu amo. Principalmente quando quem você ama está numa condição inferior, porque aí ele vai precisar do teu bônus hora, porque ele não tem mérito. E isso é amar, porque é o amor incondicional. Não importa se ele traiu ela, se ele tinha amantes, se ele pisou na bola, se ele está no umbral, se ele não fez nada para melhorar, se ele está quase caindo para as trevas, ela continua amando ele do mesmo jeito, independente. E ela vai sair lá das esferas superiores sem precisar para ir por amor. Isso nós vamos um dia ainda experimentar, quando a gente... Né? Mas está aqui no último parágrafo do livro, era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos de seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Agora, a Branca colocou uma pergunta aqui que é importante, né? Nesse caso, há alguma probabilidade dela falir? Sim, sempre, porque ela ainda não é espírito perfeito. Ela já vivia nas esferas superiores, mas ela ainda não atingiu a perfeição. Então ela pode falir. É muito improvável, é muito difícil, mas ela pode falir no sentido de que, apesar de todo o esforço dela, ele pode não querer melhorar. As duas que ela vai tomar como filhas podem não querer aceitar a ajuda dela e a influência dela. E ela não tem o direito de influir no livre-arbítrio deles. Então, nesse aspecto, é que ela pode falir. Ela não vai retroagir no conhecimento dela. Então, ela não vai diminuir. Né? Exatamente, Maura. Ela pode falir, mas não retroceder.
ela pode falir na tentativa de socorro dele e de fazer com que ele se eleve, porque ele tem o livre-arbítrio e ela vai respeitar porque ela é um espírito superior. E todo espírito superior respeita o livre-arbítrio do outro. Não é? Só pra gente... E como mesmo a Branca colocou na renúncia, que a moça, que agora me faltou o nome, né, a Ivone, não é Ivone, é outro nome. Não é Ivone. É outro nome. A Alcione. Obrigada, Branca. Então, ela também teve a missão dela, ela também estava ajudando aquele amado dela, e ele teve o livre-arbítrio de ficar para trás. E ela conseguiu ir a fundo no que ela se propôs. Que é os recursos que ela tem e o apoio que ela tem, né? Nós vamos ver com a dona Laura já isso, né? Então vamos ler só para a gente não então, perder. Max, essa era a minha dúvida desde o primeiro encontro, que eu fiquei com isso na cabeça. A gente reencarna, mas a gente não reencarna completamente zerado. Aí você falou, claro que sim, porque a gente tem que... Zerado em que sentido? O que você entende como zerado? Deixa eu tentar formular aqui. Que a gente tem as experiências dessa vida, eu hoje como Juliana, mas o meu espírito tem experiências e conhecimentos de outras vidas, apesar de não estar consciente, pleno de todas essas experiências e tudo o que eu fiz de bom ou de ruim. Mas se eu vim com uma missão e eu tenho sempre a escolha de eu continuar naquela missão do bom ou de eu querer um pagode. Sim, com certeza. Então, sempre o nosso livre-arbítrio ele sempre é respeitado. E aí onde pode ter um grande furo no balão, né? E ao invés de você subir mais um pouco, você acaba desmoronando. E os seus amigos espirituais, eles não... Existe essa possibilidade de, quando você está se desvirtuando, de ter uma ajuda pelos amigos espirituais? Aí você vai aguardar um pouco, porque isso é objeto dos mensageiros. Nos primeiros capítulos dos mensageiros, nós vamos ver muito isso bem fundo. Aí você vai entender como é que o plano espiritual superior trabalha nesse sentido. Só para você ter uma premiere, né? Tá bom. Eles nos dão todo o treinamento enquanto nós estamos no plano espiritual, né? Eles nos auxiliam com o ensinamento, eles dão todo o ensinamento, nos preparam para aquilo, né? A gente encarna, eles estão do nosso lado, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se a gente começa a querer desvirtuar, eles vão deixar, eles não podem interferir. Eles vão ficar tentando nos influenciar, mas chega um momento em que, não por culpa dele, mas por nossa culpa, a gente não ouve mais a influência deles, porque nós optamos a nos distanciar dele e a gente não escuta. Né? E nas situações mais drásticas, quando eles veem que nós estamos agravando demais, aí eles tomam atitudes drásticas, para evitar que a gente se comprometa ainda mais. E aí várias atitudes drásticas podem ser tomadas, mas isso nós vamos ver nos mensageiros. Ok? Então, vamos ler aqui só para ficar. Né? Então, em setembro de 1940, sua mãe, que vez por outra o visitava, comunicou-lhe o propósito de voltar à Terra. E André protestou. Não entendia por que sua mãe voltaria à carne agora, sem necessidade imediata. Ela explicou então que Laerte, seu esposo, transformara-se num cético de coração envenenado e que todos os esforços que ela fez para reerguê-lo haviam sido improfícuos. Ora, Laerte não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais profundos. E ela não podia ficar à distância. Depois de estudar detidamente o assunto, concluiu
que se ela não podia trazer o inferior para o superior, poderia fazer o contrário. Laerte seria de novo seu marido e as entidades que o obsidiavam seriam suas filhas. Ele, por sinal, já havia sido encaminhado à reencarnação na semana anterior. Como a Dagmar falou, a revelia, né? Ou uma compulsória. Revelando o desejo de fugir das mulheres que ainda o subjugavam, essa disposição foi aproveitada para jungi-lo à nova situação. Se não fosse a proteção divina por intermédio de guardas espirituais, talvez as infelizes irmãs lhe subtraíssem a oportunidade da nova encarnação. André estranhou o fato e perguntou se somos simples joguetes em mãos inimigas. Sua mãe respondeu: essas interrogações, meu filho, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimo à maldade. Porque quem toma empréstimo à maldade se comprometeu aí com o mal e aí o mal vai cobrar o preço. Não tem jeito. Né? Mais alguma coisa, gente? Com essa questão da mãe? Oi? Aqui diz, né, que elas poderiam subtraí-lo à oportunidade da reencarnação, se não fosse a proteção divina. O que poderia, no caso, elas fazerem para tirar essa oportunidade? Ok, desculpe, eu estava atrapalhando aqui, arrumando uma coisa. Elas poderiam fazer a abortar. Com uma carga fluídica aí negativa, poderia provocar o aborto prematuro e até ele realmente não conseguir encarnar. Né? Infelizmente... A interferência seria até mesmo do lado de cá, porque elas são espíritos obsessores, né, dele no plano espiritual. Sim. No caso, elas seriam obsessoras da mãe, da genitora carnal dele. Não necessariamente, mas veja bem, isso nós vamos estudar nos missionários da luz também, né? Mas o que acontece? Se a influência delas com relação a ele não fosse cortada, ele ia levar uma carga negativa tão grande para o útero da futura mãe, que isso traria consequências até para a própria mãe, e aí poderia haver o aborto espontâneo. Porque é um choque de uma carga negativa tão grande no útero dela, que há uma rejeição espontânea para, como o próprio organismo, né, expelir aquilo que está provocando um mal enorme ali, que não é um mal físico, mas está afetando o físico. Então o mecanismo é muito sutil. Não é? E no Missionários da Luz nós vamos estudar isso. Bem legal, vocês vão ver. Eu li os Missionários também, é uma história muito Nós vamos estudá-lo agora. Aham, Que é estaremos mais, juntos. se Deus quiser. Né? Ok? Ficou clara aqui a situação da mãe do André e essa posição tão bonita do amor, do mérito e do uso da bônus horas para beneficiar aqueles que nós amamos e que não têm mérito próprio para isso? É assim que funciona a lei de Deus, tá vendo? É por isso que Jesus colocou tão bonito, né, que a gente tem que amar os nossos inimigos. Porque aí, ó, um exemplo claro aí, como a mãe do André, de certa maneira, não é inimigo dela, né, mas é inimigo do marido dela. E poderia ser inimigo dela, aquelas duas infelizes, se ela não fosse um espírito que já tinha atingido a condição que ela atingiu. Né? E ela ama os inimigos. Efetivamente, tanto que vai trazer como filhas. Coisa linda, né? Amor puro, Mauro, né? Muito bonito. Né? Então vamos aqui. Que objetivo teve a visita de Ricardo à casa de Laura, e como o fato ocorreu? Então vamos lá. Quem gostaria de nos ajudar aí? Ok, então vamos lembrar, né, gente? Como é que foi a coisa, né? Laura, ela ia reencarnar, né?
O Ricardo já estava lá no plano físico, ela ia reencarnar, porque juntos eles tinham uma programação aí, né, a cumprir, né? E a Laura tinha também méritos muito grandes lá, ela tinha uma carga de bônus horas considerável no nosso lar, né? Mas a Laura estava tremendo nas bases, né? Faltavam 2 dias para ela encarnar e ela estava realmente, apesar de toda a preparação que ela tinha, apesar de tudo o que ela tinha de mérito, ela estava muito preocupada mesmo, né? Então vamos dar uma lidinha aqui, porque tem ensinamentos lindos ali do Clarencio com ela, né? Muito bonito. Então lá, a mãe de Lísias também se preparava para retornar à Terra. Uma homenagem afetuosa lhe foi feita na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do Templo Global de Serviço na colônia. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. A encarnação teria início daí a 2 dias. Haviam terminado as aplicações do serviço de preparação do Ministério do Esclarecimento, mas Laura estava triste e apreensiva. Eu falei o Clarencio, mas é o Genésio, né? Desculpe. O ministro Genésio a estimulou a não pensar em fracassos e a confiar na providência divina e nos amigos que ficariam à retaguarda. Laura expressou seus receios pelo esquecimento temporário em que todos se precipitam ao reencarnar. Ela entendia que na Terra nossa boa intenção é como luz bruxuleante num mar imenso de forças agressivas. Genésio pediu-lhe que repelisse tal pensamento. Não se pode dar tamanha importância às influências inferiores. Com as palavras do ministro, Laura ficou mais confiante e Lísias acrescentou que ele e as irmãs não ficariam inativos em nosso lar. O otimismo voltou, assim, a reinar na casa e todos lembraram que a volta à Terra é uma bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Então, olha que interessante, né? A dona Laura, por tudo que a gente conheceu dela, né, no livro, ela é um espírito que tem já um certo nível ali dentro do nosso lar, né? E qual era o grande medo dela, né? O grande medo dela era que, como ela ia entrar num corpo físico, ela ia entrar numa fase muito grande de esquecimento de toda essa conquista que ela já tem, como espírito, né? Porque o corpo físico ia diminuir, né? Ia tornar inacessível ao cérebro dela todo este conhecimento. E ela tinha medo de que faltasse forças a ela para perseverar no caminho do bem e para manter o compromisso de todo esse planejamento que foi feito aí no nosso lar, né? Ô Marcos, mas essa parte aí... Opa. Essa parte aí eu achei muito legal, porque ela vai reencarnar e ela vai contrair matrimônio com o marido dela, que ela estava no mundo espiritual. Sim. E as filhas também, né? Vão tudo reencarnar juntos, né? Porque ali todos eles já têm um programa juntos, né? De provavelmente vir aqui, já com o nível que eles têm ali de evolutivo, né? De vir aqui para fazer alguma coisa boa, para tentar ajudar aí uma comunidade, ajudar um pessoal. Por isso que eles estavam se programando. Eles vão ser uma família muito unida, não? Com certeza, né? Eles vão ter problemas, né? Porque... Não, isso não significa que não vai ter problema. Não, por isso da preocupação dela. Não, porque eles já se amam tanto, não. Mas quando a gente está na Terra, Dagmar, infelizmente o nosso esquecimento, né, de tudo aquilo que a gente já traz, e esse esquecimento ele é importante para a gente poder progredir em outros aspectos, né, ele abre oportunidade para a gente realmente viajar na maionese, né? E aí o risco existe, sempre existe o risco. Por isso que existe o mérito, quando a gente vence, né? Tinha mais alguém? Que a gente vê, a gente já está indo pro pagode, né?
Tá indo pro pagode, ou pior, viu, Juliana? Pagode ainda é leve, né? A gente vai para coisa pior, né? Tinha mais alguém que respondeu a minha pergunta, fui eu que estava falando em ótimo. eu falei junto com a Dagna, mas veio respondendo a minha pergunta de antes, né? Porque a gente vem com com toda essa experiência, mas a gente não lembra. E aí na verdade, Juliana, eu gosto de usar uma imagem, né? Muito para entender isso, como é que funciona, né? Então imagina o seguinte, vamos chutar aqui que você, Juliana, você é um espírito que já tem 1000 anos de que você foi criado vamos por mais aí, 5.000 anos que você foi criado por Deus, ok? E que nesses 5.000 anos você já reencarnou uma infinidade de vezes. Então imagina você como espírito, o conhecimento que você tem de todas essas suas experiências, né? Que tamanho você acha que é esse conhecimento? Ele é imenso, ele é enorme. Né? Você imagina que o nosso corpo, quando nós estamos no corpo físico, o nosso cérebro, o cérebro material, ele é muito limitado, né? Ele é pequeno e ele tem uma capacidade limitada. Então, todo este conhecimento que você tem, desses 5.000 anos aí de experiências que você acumulou, não cabe no teu cérebro físico. Então, o que é o planejamento, né? Uma parte do planejamento reencarnatório é justamente você junto, se você tiver mérito, né? Junto com os espíritos que trabalham, né, no Ministério do Auxílio e que vão fazer o planejamento junto com você, eles vão escolher, dentro deste teu universo do conhecimento que você tem como espírito, o que vai ser jogado dentro do teu cérebro. E que vai ser útil para essa tua encarnação. E a grande maioria vai ficar de fora, mas está no teu subconsciente. Mas não vai estar no teu consciente. Você entende? Então, alguma parte muito pequena que vai ser útil à tua programação vai ser colocado lá, no teu cérebro físico atual. E o restante vai ficar no subconsciente. Quando você dorme, você tem acesso a esta tua memória total. E aí você pode ter lampejos, você pode ter insights, né, que vão te auxiliar. E mesmo enquanto você está acordada, muitas vezes, por mecanismos que existe, como existe aí, e a glândula pineal é que vai ser este instrumento, você pode, em momentos muito próprios, ativar esse mecanismo e ter um acesso rápido a esse teu, a tua memória, né, o teu que está aí na tua mente. Porque não cabe, é físico, não tem jeito de pôr tudo lá dentro, não cabe. É que nem você querer pôr, né, um pé 45 num sapato 32. Não vai ter jeito. Vai sobrar coisa para fora. Então é mais ou menos assim. Por isso que nós temos esquecimento, porque não cabe. Além da misericórdia divina e tudo mais, mas mesmo que Deus quiser, se Deus quisesse, tudo era possível, né? Mas nas nossas condições atuais, na nossa estrutura física, mesmo que não cabe, mesmo que a gente quisesse, não dá porque não cabe. Ok. Né? Então vamos caminhar aqui. Ops. Que objetivo teve a visita de Ricardo à causa? Eu já li a primeira parte, né? Então vamos ler aqui o restante, a visita. Convidado por Laura, André compareceu à reunião em que a família receberia a visita de Ricardo, pai de Lícias. Na sala de jantar, pouco mais de 30 pessoas se faziam presentes quando Clarence deu início aos trabalhos. A uma distância de 4 metros, mais ou menos, havia um globo cristalino de 2 metros de altura, envolvido na parte inferior de longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Ricardo encontrava-se então na fase de infância terrestre, e viria falar aos familiares naquela noite. O globo cristalino, constituído de material isolante, tinha a função de protegê-lo das emoções emitidas pelos familiares. Em dado momento, Lísias foi chamado ao telefone por funcionários do Ministério da Comunicação. Chegara o momento culminante. O relógio da parede marcava 00:40.
Na terra, os pais de Ricardo dormiam. Clarencio pediu a todos homogeneidade de pensamentos e fusão de sentimentos. Depois orou. Lísias executou na cítara uma canção harmoniosa. Em seguida, a um sinal de Clarencio, Judite, Yolanda e Lísias, com o auxílio do piano, da harpa e da cítara, tendo ao lado Teresa e Heloísa, cantaram uma melodia maravilhosa composta por eles mesmos. Quando a música chegou ao fim, o globo se cobriu interiormente de substância leitoso-acinzentada, apresentando em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. A emoção foi geral quando o visitante, dirigindo-se a Laura e aos filhos, pediu que repetisse a suave canção filial que ele ouviu banhado em lágrimas. Depois, quando o esposo fazia sua saudação, Laura chorava discretamente e os filhos tinham os olhos marejados de pranto. Ricardo informou que Laura iria ter com ele em breve e que mais tarde todos eles também iriam. A essa altura o choro era geral. Quase à despedida, Ricardo deixou bem claro que não desejava dispor de facilidades na terra. Fim da comunicação, sua imagem se desfez no globo e Clarencio, com uma oração, encerrou a reunião. Então, tudo isso foi para fortalecer a Dona Laura, né, que estava aí prestes a reencarnar. Né? E é uma passagem muito bonita, né, para a gente ver. Mas é importante a gente ver que mesmo espíritos do porte da Dona Laura tremem na base ali, porque o desafio é grande. Né? Vir para o plano físico é complicado. Nós estamos sujeitos aí ao esquecimento e uma série de influências enquanto na carne que é complicado. Né? E finalmente não, acho que tem. O que é que André descobriu ao visitar o seu lar terreno? O mesmo que o Portuga descobriu quando a Dagmar ele veio visitar a Dagmar. Que a Dagmar já está casada com ele. Ai, tadinho dele, fala assim não. Mas não é verdade? Quando ele veio passear, ele pegou a Dagmar já com o David. Capaz que não, demorou 5 anos. Mas o André demorou 8. 8 não, 9, né? Porque ele demorou 8 no umbral e 1 no nosso lar. Então dá tempo, viu, Dagmar? Vai pôr minhoca na cabeça, mulher, para. Não, mas... Mas vai ver que ele ficou que nem o André, o André Luiz, né? Ele veio e ficou feliz, né? Ai. Ok, alguém quer... Foca, Marcos, foca. Oi, pode falar. Oi, Juliana, eu não entendi o que você falou. Tô falando pra você focar, parar de pôr minhoca na cabeça da Dagmar. Não é minhoca, velho. É a realidade. Então, olha aí. No mesmo dia que Laura partiu para reencarnar, André Luiz teve permissão para visitar pela primeira vez sua casa terrestre. Laura denotava extrema preocupação. André estava embriagado de alegria. Clarencio abraçou-o e disse que ele teria uma semana livre. O coração de André batia descompassado à medida que se aproximava do grande portão de entrada. Em frente à casa ostentava-se garbosa a palmeira que ele e Zélia plantaram no primeiro aniversário de casamento. A mudança dos móveis e a ausência do retrato da família, tudo o oprimia ansiosamente. Na sala de jantar, a filha mais nova já estava em idade casadoura. Ele viu então Zélia saindo de um quarto acompanhado de um médico. André gritou sua alegria, mas as palavras não atingiam os ouvidos dos circunstantes. Abraçou-se à companheira com o carinho de uma saudade imensa, mas Zélia parecia insensível àquele gesto de amor. Percebeu então que ela havia casado outra vez e que seu esposo atual, Dr. Ernesto, encontrava-se gravemente enfermo. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência, registrou André Luiz. André se assentou decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no quarto e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que lhe coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltou cambaleante à sala de jantar, onde encontrou as filhas conversando. A mais velha se casara e tinha um filhinho no colo.
Ela viera ter notícias do Dr. Ernesto, mas dizia que naquele dia tivera singulares saudades de seu pai. Não chegou a terminar. Lágrimas abundantes encheram seus olhos. Zélia a repreendeu bruscamente. A filha mais jovem também interveio. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. André confortou a filha chorosa, murmurando palavras de coragem e consolo, que ela não registrou auditivamente, mas subjetivamente, sobre a feição de pensamentos confortadores. Ele compreendia agora por que seus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o seu retorno ao lar terreno. As decepções e angústias ali sucediam-se de tropel. Sua casa pareceu-lhe um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha permanecia de sentinela ao seu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo lhe haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Fico imaginando, né, gente? Que situação do André, né? Chegar, né, aí na situação aí, pelo menos a Dagmar, ela ainda cultiva bons sentimentos e cultiva ainda a memória do falecido, como ela diz, né? Mas a Zélia não permitiu que foto nenhuma dele ficasse na casa porque incomodava o novo marido, né? Não deixava que ninguém falasse dele, tirou tudo, trocou todos os móveis, nada que lembrasse André Luiz poderia ficar na casa. Imagina o impacto, né, que isso foi para ele, né? E o próprio sentimento que a Zélia devotava a ele, a memória de tudo que passado que eles tiveram, né? Então, a princípio, para ele foi realmente... E aí ele compreendeu o porquê do silêncio e porquê que todo mundo, né, fugia de falar com ele sobre a questão do próprio lar dele, né? E aí foi se entendendo as coisas, né? E finalmente, né, vamos estudar qual foi a sua conduta quando ele percebeu o sofrimento da Zélia, né? E aí ele tem aí a grande sorte de receber a visita do Clarencio, né? No dia seguinte, André estava ainda perplexo com aquela situação. De tarde, Clarencio foi visitá-lo e percebeu o abatimento do pupilo. Compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho, disse-lhe o ministro, que, abstendo-se de dar conselhos, lembrou apenas que a recomendação de Jesus para que amemos a Deus e ao próximo opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. André passou a refletir com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar Zélia? Se fosse ele o viúvo na terra, teria por acaso suportado a solidão? Dominado por novos sentimentos, sentia que a linfa do amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade lhe abrira no coração. André lembrou-se dos conselhos de Laura e dos exemplos que sua mãe e tantos amigos em nosso lar lhe proporcionaram, como Veneranda, Narcisa e Hilda. Procurou abstrair-se do que ouvia em seu lar, colocando acima de tudo o amor divino, e foi à luta para auxiliar o restabelecimento do Dr. Ernesto. Zélia e o novo esposo se amavam intensamente, e ele não tinha o direito de interferir, a não ser para auxiliar. Sentia-se, porém, sem condições de afastar sozinho os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Estava muito abatido. Pediu então a ajuda de Narcisa. Concentrou-se em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece. Dirigiu-se a Narcisa, encarecendo socorro. Passado 20 minutos, mais ou menos, alguém o tocou no ombro. Era Narcisa. Antes de tudo, ela aplicou passes de reconforto no doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto.
Depois manipulou certa substância que as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicaram o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Ernesto melhorou sensivelmente. O médico que o assistia disse: verificou-se essa noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante, e André reconheceu que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido entre si para sempre, dentro de si para sempre. E é muito interessante que aí tudo fez sentido para ele, né? Todo o aprendizado que ele veio tendo, todos os encontros que ele teve no nosso lar, ele percebe que todos eles, de certa maneira, eram uma preparação para este momento. E que este momento era fundamental para o André, não é? Porque depois de passar por essa experiência, quando ele voltou para o nosso lar, o que aconteceu com ele, gente? Ele tornou-se cidadão do nosso lar. Ele adquiriu o direito de estar no nosso lar. Porque até aquele momento ele estava no nosso lar por intercessão da mãe dele. Porque ele ainda não tinha méritos para estar no nosso lar. Quando ele rompeu esses laços inferiores, quando ele venceu o egoísmo, o ciúme, e começou ali muito palidamente a amar o próximo, ele se adquiriu o direito de estar no nosso lar por mérito próprio. Aí, por isso que ele, quando voltou, ele já foi declarado cidadão do nosso lar. Então, o que assim eu acho importante a gente procurar tirar dessa história toda, né? Que é uma coisa que eu vim trazendo durante os vários capítulos que a gente conversou aqui, é que o nosso lar, a história do nosso lar, a história que o André Luiz nos traz, é uma história de trabalhar os sentimentos. Ele só adquiriu o direito de ser um cidadão do nosso lar quando ele conseguiu modificar os sentimentos dele. Não é? Tirar o foco nele mesmo, porque você se lembra que quando ele chegou no nosso lar, o foco estava todo voltado nele. Ele só pensava nele, ele só pensava no sofrimento dele, ele se sentia, né, injustiçado porque diziam que ele era um suicida, ele se sentia, né, sozinho porque a mãe não havia visitado, nem o pai, nenhum parente, ele se sentia triste porque estava longe da família, tudo era o eu, né? E aí ele foi tendo exemplos do Clarencio, exemplos da Dona Laura, do Lísias e da Narcisa e de todos os outros, que ele precisava sair do eu, né? Que ele precisava começar a aprender a amar ao próximo, né? E aí ele tem a oportunidade do trabalho. Ele vai começar a exercitar este amor ao próximo no trabalho. Mas para isso ele precisou de tomar as pancadas, não é? Ele teve que encontrar lá o que foi humilhado pelo pai dele, ele teve que encontrar a empregada que ele havia abusado, né? E ele, para que ele pudesse começar, pelo choque destes encontros, a despertar este saída de si próprio e se preocupar com o próximo, né? A procurar confortá-los. E aí ele ficou 1 ano no nosso lar, trabalhando nas câmaras de retificação, amando a cada um que sofria lá. Isso tudo foi o preparo para ele conseguir aí a libertação final, que era esse sentimento de posse que ele ainda tinha com a família dele. A minha esposa, os meus filhos, e aí quando ele chega lá, não é mais a sua esposa, já não são mais os seus filhos, né? E aí ele começa a amar eles não como esposa e filhos, mas como espíritos, irmãos, que por uma dádiva do Pai, ele teve a oportunidade de estar juntos no mesmo teto, com laços familiares, né? E ele aprendeu a amá-los independente desses laços. É o princípio do amor incondicional.
Por isso que ele adquiriu a cidadania do nosso lar. Porque aí é para isso que a nossa evolução existe. É para isso que a gente está aqui, não é? E aí eu gostaria de ouvir aí os comentários do pessoal. Eu quero só fazer um comentário rapidinho aqui. Pois não, dona Dai. Esse estudo foi muito gratificante, assim, porque eu tenho esse probleminha, né, do apego. Então, assim, eu já sinto, assim, que eu já estou, assim, quer dizer, eu tenho uma estrada toda ainda, mas eu já estou querendo me transformar no sentido, assim, porque eu acho que filho é meu, marido é meu, né, principalmente filho. E, assim, eu sempre tive, né, aquela preocupação imensa e tudo. E hoje em dia eu estou tão mais tranquila em relação aos meus meninos, assim, eu acho que, sabe, que vai dar tudo certo, porque eu tinha aquela coisa meio pessimista, sabe? Então hoje eu já, parece que eu já estou tendo mais, não sei, confiança mais em Deus Bom, é o uma caminho. coisa que está abrindo, que eu sei que eu estou começando a evoluir nesse sentido. Então é muito bom, e esse livro vem reforçar mais ainda isso, né? Que a gente realmente tem que começar a aprender o desapego, né? Porque senão vai pegar, né? Quando a gente chegar do outro lado. Já pensou você morrer e depois voltar aqui e o David está casado de novo? Não, e ficar atrás desses meninos meus, vigiando os pobres infelizes. Já não estão nem aí com você mais, nem lembra mais da Dagmar, né? Terrível. A Dagmar ninguém esquece, não. Sei que acha. Sei que acha. Mas é isso, gente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Okay. Então eu quero fazer uma colocação agora aqui, né?